gente começa a pensar nas coisas que acontecem, e a nossa mente começa a ir cada vez mais longe. E às vezes acontece comigo, eu paro e fico pensando, principalmente toda vez que eu prego, depois que eu prego, e fica aquela sensação assim que parece que ficou faltando alguma coisa ainda. E a gente começa a cobrar da gente mesmo que tem que melhorar. E isso é bom melhorar, buscar cada vez mais saber, cada vez mais estar perto do Senhor, cada vez mais crescendo o conhecimento, cada vez mais. E eu gosto de, às vezes, nas horas de folga, assistir algumas pregações, algumas coisas, às vezes aqueles programas que levam lá pastores ou estudiosos para falar a respeito da Bíblia, de coisas que aconteceram, e isso é bom, que acaba também nos ajudando, enriquecendo a nossa cultura em relação à Bíblia. E às vezes a gente fica se cobrando e começa a assistir algumas coisas, você vê aqueles pastores, aqueles pregadores que são muito bons, e é interessante que a gente começa a olhar essas coisas e vai, parece que se diminuindo e pensando assim, nossa, mas é muito difícil chegar a esse grau, né, a pregar com essa, vou dizer assim, fugiu a palavra, mas pregar como ele prega, não se enrola com nada, é gostoso de ouvir. E às vezes a gente fica pensando até assim, poxa vida, tem tanta gente melhor que a gente, né? E às vezes a gente está fazendo alguma coisa e começa a pensar até que talvez era para alguém estar fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente continua assistindo essas coisas e aí você encontra os maus pregadores. E na internet aí tem bastante. Você vê, às vezes, a pessoa lê o texto, e daí ela fecha a Bíblia e fala várias coisas, fala um monte de coisa, e fala coisas da sua história, do seu ministério, e você chega lá pelo meio, mais ou menos, da pregação, fica pensando, agora ele vai entrar no texto, ele vai explicar o texto. E ele continua falando e lê outro texto, e fala, e a gente pensando, agora ele vai falar alguma coisa do texto. E o tempo vai passando, e chega no final da pregação, e você se pergunta assim, por que ele leu o texto? Não tem texto, não explica o que o texto diz, não explica o contexto do que leu. E muitas vezes o que eu vejo, assim, que eu fico pensando, porque eu me coloco lá como um espectador, como aquelas pessoas que naquele momento estavam ouvindo aquilo, e fico me perguntando, e as pessoas estavam dando glória a Deus. E às vezes falam mais alto e gritam empolgados e todo mundo dá glória e aleluia e fica alegre e faz aquela barulheira, e eu fico me perguntando, mas e o texto? Por que ele leu o texto? E aí a gente chega à conclusão que, mesmo não se achando o mais perfeito ou melhor pregador, a gente chega à conclusão que a gente tem que continuar pregando, e às vezes a gente tem que continuar tocando, e às vezes a gente tem que continuar ministrando, seja o que for que você faz no reino de Deus, você tem que continuar fazendo, porque se você olhar em volta, tem muita gente fazendo as coisas de qualquer jeito. E por falar em pregadores, tem coisas que as pessoas repetem, e são até coisas que não estão na Bíblia, mas de tanto repetir, parece que aquilo é verdade. E outro dia eu estava assistindo uma pregação e, num dado momento, o pregador fala e aponta para aquela multidão e diz assim, você vem aqui hoje, você vai sair daqui com a tua bênção, porque você é a cabeça e não é a cauda. E o povo fez aquela gritaria. E aí eu vou para o texto e falo assim, mas e o que o texto está falando a respeito disso? É um texto lá de Deuteronômio, que na verdade eles tiram o texto do contexto, usam ele fora do contexto, aplicam ele fora sem cuidado nenhum, e as pessoas acabam recebendo como verdade. E nós temos muitas pessoas por aí no mundo correndo atrás da bênção, correndo atrás porque eles querem que Deus faça alguma coisa para eles, seja lá o que for, eles estão buscando algo, mas na verdade, em vez de buscar o Senhor da bênção, eles estão atrás somente da bênção.
E aí as pessoas são, vamos dizer assim, até enroladas por alguns. Estou falando isso porque eu já fui enrolado por alguns. Até que, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, eu começava a ouvir a pregação, mas isso não tem a ver com o que ele está falando. E comecei a cobrar até de mim que eu estava me desviando, que eu estava me voltando contra aquele que o Senhor escolheu para pregar a sua palavra, e daí eu não dormia mais porque eu ficava meditando no texto, eu lia várias vezes o texto e falava, mas não tem nada a ver com a proposta que ele estava trazendo. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque erramos porque não conhecemos as Escrituras, e sempre foi assim e vai continuar sendo assim. O mundo aí fora vive errando porque não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 28. Vamos entender um pouquinho esse contexto. Deuteronômio 28. Vamos ler lá a primeira parte do verso 13, que é a parte que mais se usa aí nos púlpitos pelo Brasil afora. Diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. É assim que se joga o texto para as pessoas, mas existe todo um contexto por detrás disso daqui. Aqui é a lei de Deus para Israel. A lei está sendo ensinada, falada, transmitida para aquela nação, para aquele povo escolhido pelo Senhor. Mas o que não uso, na maioria das vezes, eu pelo menos ainda não ouvi e não vi, é usar esse texto com a segunda parte dele. A primeira parte diz, vamos ler novamente, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso, daí continua, né? Só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Tem um quando. Quando, todavia, se. Então isso vai acontecer, se te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, quando tem uma condição, obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno para guardar e fazer. Então existe uma condição para isso. Mas a gente tem que entender que esse texto não pode simplesmente ser tirado dali e aplicado para a nossa vida, para a nossa realidade. Nós temos que olhar para quem estava sendo falado. Para o povo de Israel. Era a lei de Deus que estava chegando para o povo de Israel. E tanto que se você ler o começo ali, o verso 1 do 28 diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, novamente, de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui nós vemos que ele está falando, mais uma vez, de guardar os mandamentos que o Senhor Deus deu. E ele fala que se você conseguir fazer isso, se o povo de Israel conseguir fazer isso, ele será exaltado sobre todas as nações da terra. Ele está dando uma ordem, vamos dizer assim, uma condição para o povo de Israel, para a nação de Israel. Não é para uma pessoa individualmente. Porque você pensar assim, não, mas vale individualmente, então Deus vai exaltar uma pessoa mais que as outras nações? Meio difícil. Era algo específico para o povo de Israel. Não era uma bênção particular para uma pessoa ou grupo de pessoas, para Israel. E hoje nós vemos as pessoas buscando a bênção pelas igrejas, porque querem a bênção. Ora, venham aqui, porque alguém fala que a bênção está lá, porque lá tem um ministro poderoso, um apóstolo, um pastor e tal, e todo mundo corre atrás dessas coisas buscando a bênção. E se nós vemos no verso 2, olha o que ele diz para o povo de Israel, para a nação de Israel. Verso 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai correr atrás delas, elas vão correr atrás de você. Elas te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Existe
uma condição. Não é só a bênção porque você está vindo buscar. Ele diz que quando você ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor, essas bênçãos te alcançarão. Elas vão correr atrás de você, você não vai precisar correr atrás delas. Mas isso aqui é para quem? Para o povo de Israel. E a gente vai ler os outros textos ainda. Talvez você está ouvindo e está incomodado com isso. Como eu também fiquei. Mas nós vamos ler outros textos para entender melhor isso daqui. Então, digo para vocês, é uma promessa para o povo, para a nação de Israel. E na Bíblia nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos promessas que é para o povo de Israel. Temos promessas que é para o povo que não é Israel, que veio depois. Nós temos promessa até para o diabo e os seus anjos que estão lá na Bíblia, que vai acontecer com eles. E às vezes nós não podemos, vamos dizer assim, tomar posse de algo que não foi prometido para nós. Algumas coisas sim, podemos, algumas coisas são aplicáveis, mas nesse caso aqui ele está falando especificamente da nação de Israel, onde estava sendo entregue para eles a lei do Senhor que eles tinham que cumprir. E diz que eles serão colocados mais alto que todas as nações. Eu creio que Israel ainda não conseguiu isso, cumprir toda a lei a esse ponto de ser colocada como a nação mais importante que as outras nações, embora eu creio que eles são, mas todo mundo vai ter que reconhecer isso, porque é assim que Deus promete, vocês serão colocados perante todas as nações. Verso 13, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, serão colocados por cabeça. Eu acho que é o verso 3. Verso 1, né? Eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, que te exaltará sobre todas as nações da terra. Certo? Podemos ir em frente? O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, ó Israel. Então, nós temos que pensar assim, quando ele fala que vai exaltar sobre todas as nações, só pode ser Israel. Porque exaltar uma pessoa, nós que somos cristãos sabemos quem é essa pessoa, o único que vai ser exaltado, que é exaltado, a quem foi entregue todo o poder e a quem merece toda a glória e louvor, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para cumprir todas as coisas que estão prometidas na palavra do Senhor. Então essa bênção é para o povo de Israel, e o único que será colocado acima de todas as nações, o único homem, vamos dizer assim, Jesus, será colocado, exaltado sobre todas as nações da terra. Cabeça ou cauda? Dá para acreditar isso e aplicar para a nossa vida? Paulo escreve aos Efésios, vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 1. Nós vamos entender em quem foi manifestado o poder de Deus. Efésios 1, vamos ler do verso 20 até o verso 23. Que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então no verso 22 a gente vê aqui que Jesus foi constituído como cabeça da igreja. Então não tem como outro ser cabeça que não seja Jesus. E a igreja, o corpo, as pessoas
que creem em Jesus são parte do corpo, onde Jesus é a cabeça. Então essa história que você é a cabeça, você tem que tomar cuidado com isso. Naquele momento ele estava falando para o povo de Israel, que não era para eles se diminuírem, porque eles eram a nação mais importante, se eles obedecessem, isso iria acontecer. E creio que um dia irá acontecer. Outra confusão que as pessoas fazem. Israel é o povo escolhido de Deus. Continua sendo o povo escolhido por Deus. Jesus, quando veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, começou a chamar as pessoas para que elas viessem para o reino, fazer parte do reino. Aconteceram todas as coisas, ele fez tudo o que era para fazer. E ele foi morto na cruz como estava previsto. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, surgiu o quê? A igreja. Um novo povo escolhido por Deus. Israel continua sendo povo de Deus, mas agora tem um povo chamado igreja. E às vezes as pessoas fazem uma confusão com isso. Eu creio que o pessoal lá, o povo de Israel, nem gosta, né? Que parece que, como se Israel não existisse mais. Israel é Israel e vai continuar sendo o Israel do Senhor. A nação que ele escolheu para que através dela todas as nações da terra fossem abençoadas, tanto que dela vem o nosso Salvador, o Cristo, aquele que cumpriu todas as coisas. E Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é exaltado acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, como diz nesse texto de Efésios 1. Todas as coisas constituiu, e Jesus como a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Você é membro desse corpo, você que crê no Cristo. Vamos ler mais um texto, Colossenses, também no capítulo 1. Paulo escrevendo às igrejas que estavam lá no seu início, Jesus já tinha ido para o Senhor, o Espírito Santo já tinha vindo, a igreja estava crescendo, a cada dia as pessoas se convertiam. Colossenses 1, versos 13 a 20. Vamos ver de novo quem é Jesus. 13. Ele tirou da potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Jesus, o Cristo. Em que temos a redenção pelo seu sangue. A redenção pelo quê? Pelo sangue de Cristo. A saber, a remissão dos pecados. Olha quantas bênçãos. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas. Em quem foram criadas todas as coisas? Nele. As coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O ar que respiramos foi criado por ele. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça? Jesus. Não tem como outra pessoa ser cabeça. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a superioridade, a grandiosidade. Até o 20, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus é o cabeça da igreja, desse novo povo
escolhido por Deus, onde todos os povos da terra que creem em Jesus podem fazer parte. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi. Às vezes um irmão está passando por uma dificuldade, uma luta muito grande, e o irmão querendo ajudar, ser simpático, dando uma palavra de ânimo, às vezes fala isso: irmão, não fique triste, você é cristão, Deus colocou você por cabeça e não por cauda. Então você tem que ser educado, agradecer ao irmão e falar assim: irmão, eu creio que a cabeça é Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, só Ele é o cabeça, só a Ele o louvor, só a Ele a glória. Nós vemos por aí, como eu falei no início, pessoas glorificando homens errantes, homens com problemas. Nós vemos aí aquele ministério itinerante que o pessoal fala, que a pessoa vive de igreja em igreja, pregando, muitas vezes liga para as igrejas: estou passando aí, posso ir pregar aí e tal, para aproveitar que eu estou passando. Graças a Deus isso não acontece aqui, porque às vezes a pessoa vem, fala um monte de coisa, a gente fica se perguntando: e o texto que ele leu? E ele vai embora e depois fica o problema para os líderes da igreja, para os pastores resolver algo que ele disse, e muitas vezes estão prometendo coisas para as pessoas, como eu disse, que já prometeram para mim também, prometendo coisas para as pessoas, e aí eles não têm compromisso, eles vão embora, promete, fala que a pessoa vai receber isso, que vai receber aquilo, que vai ser uma bênção, que tudo vai dar certo, e nada acontece, o tempo passa, e só problema, só dificuldade, só luta, e a pessoa fala: puxa, mas aquele dia, aquele homem falou, ele apontou para mim, e nada aconteceu. Claro, ele não tem compromisso com você. Lembra quando Jesus conta a história do lobo? Do que não é o pastor, fala, quando o que não é o pastor vê vir o lobo, ele foge, porque ele não é pastor das ovelhas. E aí, quando a gente vê essas coisas, a gente tem que dar glória a Deus, porque ainda tem pessoas que leem o texto bíblico, explicam o texto bíblico, trazem ele, a realidade que existe no texto, o porquê do texto, e nos ajuda a entender o texto e aplicar ele para a nossa vida quando podemos aplicá-lo. Jesus é o cabeça. Tem vários outros textos que afirmam que Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23, Efésios 4:15, Efésios 1:22 e outros textos que vão falar e afirmar que o cabeça da igreja é Cristo. Israel, se cumprir todas as leis que Deus deu para eles, eles serão colocados por cabeça pela nação mais importante da terra. Isso é uma promessa deles. Deuteronômio 28:1, eu vou ler de novo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Aí o verso 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. A promessa para Israel. Cabeça das nações, pela obediência aos mandamentos da lei do Senhor. Por isso que é importante ver o contexto, porque diz que o texto fora do contexto é pretexto para alguma coisa, que normalmente não é boa. Temos que entender, quando lemos os textos da Bíblia, quem era o público-alvo e original naquela mensagem que estamos lendo. O que estava acontecendo? Qual a mensagem para o público-alvo? Qual o contexto histórico e cultural que permeavam aquilo que estava acontecendo? Nós temos que saber quem é o autor, quem escreveu, por quê e para quem. E não simplesmente pegar um texto isolado ou metade de um versículo e jogar para alguém e falar: tá aí, resolveu os seus problemas. E depois a pessoa vai ficar anos sofrendo, puxa, mas me deram uma promessa e não aconteceu. Mas cadê o cara para eu cobrar a promessa? Cadê aquilo que você me prometeu? Foi embora.
Então, os ministérios itinerantes por aí têm causado muitos problemas. E esses pastores, vamos dizer assim, líderes e pregadores da internet também, porque eu não sei que compromisso é esse. Né? Tá lá o sermão. Precisamos entender a mensagem original do texto, para daí fazer a aplicação para nós, ver se essa aplicação cabe para nós hoje. Daí você fala assim, tá, irmão, mas e para os cristãos, então? Quais são as promessas para nós, cristãos? Tem inúmeras promessas. Inúmeras promessas. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, meditar nela, todos os dias, sempre que possível. Escrever na tábua do nosso coração a lei do Senhor. João, vou voltar um pouquinho ali, ler João 1. O irmão lê um texto de João ali. Eu vou ler em João também, um pouquinho antes. João 1. Temos que entender quem é Jesus, quem é o Cristo. João 1, do 11 ao 13. Venho para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus, João está falando dele no verso 1. Venho para o que era seu, e os seus não o receberam. E a partir do momento que eles não o receberam, verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que creem no nome de Cristo são feitos filhos de Deus. É o novo povo, que se chama igreja. Todos que vêm por Cristo são chamados igreja de Cristo. Quem crer no nome do Filho se torna filho. Surgiu um novo povo, como disse no verso 12. Todo aquele, não interessa quem seja, todo aquele que receber, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo não nascendo do sangue, nem da vontade da carne, nem sendo do povo de Israel, ou sendo, todos aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus. Agora o Senhor tem Israel e tem a igreja. E teve uma pessoa que andou com Jesus por muito tempo, o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, em sua carta, vamos abrir ali rapidamente para a gente encerrar, no capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Pedro conhecia todas essas coisas, ele teve uma certa dificuldade no momento que ele andava com Cristo, mas Pedro aprendeu de Cristo e Pedro foi cheio pelo Espírito Santo. E a partir dali a gente vê que Pedro mudou e mudou muito. E ele fala coisas maravilhosas em 2 versos, vamos olhar só 2 versos. 1 Pedro 2, versos 9 e versos 10. Veja quanta coisa tem para aquele que é igreja, para aquele que crê nele e foi feito filho de Deus. 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro escreve isso lá pelo ano 60, mais ou menos, depois de Cristo.
A igreja estava crescendo, se expandindo, e ele escreve para os cristãos que estão longe, que estão afastados, ou porque foram morar em outro lugar, ou porque eram escravos, e as pessoas, às vezes naquelas localidades, a comunidade era pequena, às vezes composta por 2, 3 ou 4 pessoas. E ele está encorajando esses irmãos, colocando isso para que eles tenham a certeza de quem eles são em Cristo Jesus. Quando eles aceitaram, vocês são filhos, e isso é para vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido pelo sangue daquele que se entregou para morrer na cruz. Todo aquele que crê nele faz parte do povo, se torna filho. E quando você é filho, você tem direito a fazer parte da herança, assim como Israel tem. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele veio para os seus, e os seus não quiseram. E a partir dali, todo aquele que crê nele é feito filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que bênção, onde está a bênção do Senhor? E às vezes as pessoas estão correndo atrás de coisas materiais, pedindo para Deus coisas materiais, quando o mais importante que elas precisam é reconhecer quem elas são em Cristo Jesus. O que elas receberam do Senhor por crerem nele. Quem crer em seu nome se torna filho, como diz lá onde nós lemos antes. Surge um novo povo. Vocês lembram na escola, quando tinha aquelas atividades físicas lá, ou seja, para jogar futebol, para jogar vôlei, para fazer alguma coisa, ou às vezes até a professora falava assim para montar um grupinho na sala para estudar, para apresentar um trabalho, e às vezes tinha-se a oportunidade de escolher, ou no caso do futebol, que são 2 times, começa a escolher, e o que acontece? Começa a escolher aqueles que jogam melhor, né, os melhores, e às vezes alguém fica de fora, escolhe todo mundo e sobra lá 4, 5 lá e fico de fora esperando uma oportunidade. E eu não sei se você já teve essa oportunidade na sua vida, onde as pessoas são escolhidas e você querendo fazer parte de uma coisa, você não é escolhido. Já aconteceu comigo, é uma sensação tão ruim, né? Você, poxa, eu queria tanto participar, parece que não me enxergaram lá. É ruim, mas com Deus não é assim. Todo aquele que crê nele se torna filho de Deus. Deus não nos abandona, Deus não faz isso com a gente. E nós temos que nos alegrar por ser essa nação, nós sermos o corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça. Como diz o texto, um povo eleito, o corpo da igreja é um povo eleito, o corpo da igreja é um reino sacerdotal. Não é só incumbência do pastor fazer as coisas na igreja, é responsabilidade de cada um de nós, que somos Cristos, que somos crentes em Cristo, pequenos Cristo, como a palavra diz, imitadores de Cristo. Não é incumbência só dos pastores resolver as coisas relacionadas à fé, à doutrina, é responsabilidade de cada irmão. Você é tanto ministrado como você também ministra na vida de alguém. É para isso que Cristo nos chamou. E Pedro está falando para aqueles irmãos, ei, não deixe que apague essa chama. Vocês são povo eleito, reino sacerdotal, povo santo, uma nova casa espiritual, que é a igreja, que não é mais o templo de Israel. Depois que Pedro escreve essa carta, lá uns 4, 5 anos depois, começa a perseguição de Nero, onde ele começa a matar os cristãos e colocar fogo nos cristãos à noite para iluminar a praça, iluminar as ruas. Um povo eleito, adquirido por Deus, um povo que pertence a Deus. E o importante, o corpo da igreja é um povo resgatado. No verso 10, né? Verso 10 diz assim: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. A misericórdia de Deus chegou até nós, e nós somos pertencentes a Ele.
Nós pertencemos a Deus, porque a misericórdia dele nos alcançou. Se fosse por nossos méritos, não teríamos direito disso, de participar disso. E a missão da igreja é cumprir o propósito para o qual ela existe. Falar do amor desse Cristo, para que toda pessoa que creia nele também seja feito filho de Deus. Anunciar as virtudes de Deus, como diz no verso 9, ele fala ali de todas as qualidades da igreja, o que a igreja é, mas aí ele diz assim na metade do verso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para falar dele, de Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje, por causa dele. Anunciar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, olhando para Israel, Deus tem várias promessas para Israel. E também tem várias promessas para a igreja. E nós não podemos nos confundir com essas coisas. Como eu falei, aquela questão de ser cabeça e não cauda, é para a nação de Israel, para que eles se tornem a nação mais importante de toda a terra, e toda a terra reconheça isso, mas quando eles conseguirem cumprir tudo aquilo que Deus colocou para eles cumprirem. Existe uma condição nisso, atrelada a isso, que é a obediência às leis de Deus. A igreja, que conforme Pedro escreve ali aos irmãos, dizendo vocês são a nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, nação santa, povo que alcançou a misericórdia, também existe uma condição atrelada a isso. Quer ver? Volta ali um pouquinho no verso 1, 2:1. O que está escrito ali? Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. É preciso deixar tudo isso. É uma condição também, como lá para o povo de Israel existia uma condição, para nós também existe uma condição. E podemos ler o verso 2 também. Desejar efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ele traz essa figura do recém-nascido, que ele precisa do leite para ele se fortificar e ele crescer. Paulo trabalha isso muito bem lá em Romanos. Mas o importante é que Pedro deixa claro que se você é cristão e quer ver as bênçãos do Senhor na sua vida, e que você tome posse disso, que você foi escolhido por Deus, é uma geração eleita, nação santa, você tem que, como diz aqui, nós todos temos que deixar toda a malícia, todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Dois povos escolhidos por Deus, Israel e a igreja, por causa de Cristo. Ser cristão implica em compromisso. Tem muita gente, como eu falei, pelas igrejas aí buscando bênção, mas não querem compromisso nenhum com os mandamentos do Senhor, com obediência à palavra. Não querem consertar a sua vida, os seus erros, as coisas erradas que fazem. Não querem compromisso nenhum, querem somente a bênção. Não querem o abençoador, querem somente a bênção. E ser cristão implica em compromisso, porque você foi escolhido, como diz a palavra, para exercer sacerdócio santo, por causa do sacrifício de Cristo. A misericórdia de Deus nos alcançou. E nós não podemos ficar parados sabendo disso. A misericórdia deles nos alcançou. Antes nós estávamos perdidos, mas por causa dele nós fomos salvos e feitos filhos de Deus. Povo escolhido de Deus, nação santa. Então nós temos que entender que existem promessas para Israel, promessas para a igreja. Eu vejo que tem dois povos, o povo de Israel e o povo chamado igreja, onde Cristo é a cabeça, e todo aquele que nele crê se torna membro
desse corpo. Nós não podemos fazer confusão. Israel continua sendo Israel, com todas as promessas que Deus fez para ele. Mas a igreja também tem as suas promessas. E nós temos que estar atentos em qual é a vontade de Deus para nós, hoje. Nós temos que, e muitas vezes nós vamos descobrir a vontade de Deus meditando na palavra, lendo a palavra e aplicando a palavra na nossa vida. Agora nós vamos entrar no momento de oração. Antes de entrar para o momento de oração, eu quero só falar uma coisa, enquanto o irmão vai separando lá os pedidos, de um testemunho que eu ouvi de um cristão. Ele é bem conhecido, até não vou falar o nome dele aqui, depois se alguém quiser saber, me pergunta. Eu estava assistindo o testemunho dele, e ele estava no auge da carreira dele. Só que ele estava no auge da carreira dele e no auge do problema na vida dele. Quase separando da esposa, consumo de drogas, de álcool, levava uma vida promíscua. Ele fala tudo isso no testemunho dele. E a esposa dele, que levava uma vida toda torta junto com ele, lembrou de quando ela era criança, que ela frequentava uma igreja evangélica com os pais. E ela lembrou que o caminho é o Senhor. E ela falou para ele que ia voltar para a igreja. E ele não quis saber, nunca foi de igreja. E ela começou a frequentar a igreja e começou a trazer umas irmãs para orar em casa. E ele falou que ele chegou um dia, tinha as irmãs lá, ele viu que tinha pessoal da igreja lá, ele esperou, elas foram embora, e daí ele falou assim: eu não quero saber dessas mulheres aqui, eu não gosto delas. Daí ela falou assim: mas elas são da minha igreja, elas vieram aqui para orar. Ele falou: tudo bem então, mas só que o dia que elas vierem aqui, você me avisa que eu não vou nem ficar aqui, porque eu não gosto dessas mulheres. E o que aconteceu? Um dia ele saiu cedo e ela falou: hoje é o dia da nossa oração. Hoje é o dia da nossa oração. Ele contando isso no testemunho. Inclusive, ele, nesse dia, disse que ele tinha até fumado uma maconha antes. E foi para casa, esqueceu. E quando ele chegou lá, essas irmãs que estavam lá, que ele falou que não gostava delas, e na verdade, não é que ele não gostava, ele falou no testemunho, ele tinha medo delas. Ele tinha medo, não sabe porquê, mas ele tinha medo delas. E ele chegou, abriu a porta e entrou, e quando ele viu, não dava mais para sair. E aí a esposa falou: esse é o meu marido e tal. Dela, uma das irmãs falou assim: vem aqui, nós estamos orando para encerrar, vem aqui orar com a gente. Ele: não sou da igreja. Não, mas não precisa, só fica aqui junto, só a gente vai fazer uma oração. E daí deu a mão ali e ficou ali. E a irmã começou a orar. E não sabia nada da vida dele. E ele conta no testemunho que já fazia meses que ele sentia uma dor terrível no estômago. E ele não contava para ninguém, nem para a esposa, porque ele tinha medo que várias pessoas da família dele, avô, tio, tias, da parte do pai dele, né, tiveram câncer no estômago. E ele pensou que só podia ser isso, e não falou nada para ninguém. E ele estava emagrecendo muito, e as pessoas perguntavam para ele: o que está acontecendo? Você está emagrecendo tanto? E diz que naquela oração ali, a mulher não sabia nada, ninguém sabia, só ele. Elas estavam orando, e ela falou assim: Senhor, cura o estômago dessa pessoa agora. Ele é de mão dada, disse que começou a dar uma tremedeira nele, e ele ficou quieto, ele não falava nada, porque ele não sabia orar. Diz que ele começou a soltar o ar, daí ele pensou: nossa, mas por que eu estou fazendo isso? E começou, e daí ele conta que ele tinha, já há mais de mês, várias bolas debaixo do braço, caroços, que é problema linfático, provavelmente proveniente do problema que já estava no estômago. E diz que sentia muita dor, até para ele lavar ele tinha que ter cuidado. E essa irmã orou e ele ficou ali e não sabia o porquê daquilo. E daí ele fala: naquele momento Deus estava curando ele. E às vezes nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós temos a tendência de achar que Deus só vai curar a gente se nós estivermos com a nossa vida certinha, se nós estivermos fazendo o nosso devocional, se nós consertarmos a nossa vida. Você vê, o cara tinha acabado de fumar uma maconha, mas as pessoas estavam intercedendo pela vida dele. E ele foi curado ali. E aí o que aconteceu? Elas foram embora, e no outro dia de manhã ele foi tomar banho, e aí tomou banho, e quando ele foi passar o rolon lá, ele sentiu: não senti dor, não pôs a mão nada, saiu correndo pelado, com os braços para cima para mostrar para a esposa: olha, não tem mais os caroços. Então a gente vê o que? Deus, ele não olha para a pessoa para curar. É por causa da misericórdia e da bondade dele
que Ele faz essas coisas, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele batiza, que Ele conserta a vida das pessoas. E nós temos que tomar cuidado de achar que Deus só faz as coisas se você for perfeitinho. E esse homem deu esse testemunho. E a partir dali ele falou para a esposa dele: agora quando as irmãs vier semana que vem, você me avisa que eu quero estar aqui. Olha como as coisas mudam. E ele tinha medo, na verdade ele tinha medo porque na vida dele estava tudo errado. E ele queria distância. E muitas vezes as pessoas querem distância do Deus, porque ela vive uma vida errada. Vamos orar então hoje ao culto de oração? Vamos ficar em pé. Tem aqui alguns pedidos. Às vezes você que colocou o pedido lá e talvez não está aqui, não fique triste, a gente vai orar também depois, a gente continua orando, passa para os irmãos da igreja para que continue orando pelos pedidos que são colocados lá no site, lá no Facebook. Então vamos interceder pela vida desses irmãos. Se você lembra agora de alguém também, nesse momento, interceda por essas pessoas. Senhor Deus, o Senhor é um Deus grandioso, Deus maravilhoso, o Deus que escolhe pessoas imperfeitas para falar do teu amor para outras pessoas. O Senhor escolhe pessoas com defeitos, com falhas, para trabalhar para o Senhor, trabalhar para a sua obra, para alcançar outras vidas. Pai, existem quantas pessoas pelo mundo agora falando do teu amor, Pai. Oramos, Senhor, e colocamos diante de Ti, Senhor, os missionários, aqueles que deixaram muitas coisas para trás, bens, casas, os parentes próximos, para estar falando do Teu amor para outras pessoas, Pai. Pedimos, Senhor, o Teu cuidado com a vida dos missionários, o Teu suprimento, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar nada. O Senhor dá aquilo que nós precisamos. O Senhor é um Deus maravilhoso e amoroso. Pai, colocamos diante do Senhor esses pedidos. Oramos aqui pela irmã Marta, que tem uma gratidão imensa pelo restauro da vida de todos da sua família, do seu Alfredo, Senhor, que estava doente com essa doença aí que tem atormentado muita gente, Senhor. Louvamos ao Senhor, damos glórias ao seu nome, Senhor, porque as pessoas oraram e o Senhor teve misericórdia e as restaurou, Senhor. A tua igreja, Senhor, que é povo santo, povo escolhido pelo Senhor, intercedeu e intercede, Senhor, por essas pessoas. O Senhor se agrada de fazer essas coisas. Nós sabemos que o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. O Senhor se agrada dessas coisas. Usa pessoas imperfeitas para levar a sua bênção para aqueles que precisam do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela restauração da saúde dessas pessoas. Oramos também pela neta Helena, creio que seja da neta da Marta, que apresentou sintomas, vai fazer o teste amanhã, ela tem 4 aninhos. Pai, abençoa, Senhor, essa criança, Pai. Que ela esteja bem. Cuida dela, Pai, para que seus pais se alegrem também, Senhor. A Sandrinha coloca aqui pelo tratamento da Marina, iniciou com o hormônio do crescimento, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, porque já fazia tempo que ela estava correndo atrás das coisas e deu tudo certo. O Senhor abençoou, Senhor, ela pode fazer esse tratamento. Abençoa a vida da Marina, Senhor. Ela já é uma bênção no meio de nós, Senhor. Nós sabemos quando ela nasceu, Pai, quando nós vimos a foto dela, Senhor, tão pequenininha na mão, na palma da mão de uma pessoa. E nós lembramos ali, Senhor, que o Senhor também nos segura na palma da sua mão. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos com medo, nós nos entregamos e o Senhor segura na palma da sua mão. E o Senhor nos restaura, o Senhor cuida de nós, Senhor, como cuidou da Marina, Pai, e como continua cuidando, Pai, que ela seja bênção na igreja do Senhor, esse povo escolhido, Senhor. Também colocamos diante do Senhor a Júlia, filha do irmão Verne e da Anne Marie. Pai, tem misericórdia, Senhor, da vida dela, Pai. Abençoa, fortalece, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua cura para ela, Senhor. Nós sabemos que às vezes as pessoas falam que as coisas são difíceis, que as coisas são, muitas vezes alguns dizem que são impossíveis, mas para o Senhor
não tem nada difícil, não tem nada impossível. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor conhece todas as nossas células, o Senhor conhece nós antes mesmo da gente nascer, isso diz na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, cura, Senhor, a irmã Julie. Abençoa, Pai, que os Seus anjos estejam acampados ao redor dela, Senhor. Nós vemos como no testemunho desse irmão que chegou em casa e tinha um problema no estômago e nódulos debaixo do braço, Senhor, e o Senhor o curou. E ele nem sabia quem era o Senhor, ele nem conhecia o Senhor, mas pela Tua misericórdia e pela oração daqueles que creem no Senhor, daquelas mulheres que estavam ali intercedendo pela vida dele, o Senhor fez, o Senhor realizou a cura para a honra e a glória do Seu nome. E nós sabemos que o Senhor tem curado muitas pessoas, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Criador de todas as coisas. Colocamos essa irmã diante do Senhor. Oramos, Senhor, pela nossa nação, que tem passado por problemas difíceis, Senhor, de corrupção, de mentiras, de acusações. Ó, Pai, tem misericórdia desse povo, meu Deus, que não conhece o Senhor, que não desfruta do Teu amor, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, para que ela seja luz e sal nessa terra. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que têm aceitado a Cristo, estão no começo da sua fé, mas já são feitos filhos do Senhor. Abençoa, Pai, para que eles não desanimem, para que eles não desviem, e que eles saibam que eles são também povo escolhido do Senhor, povo eleito e nação santa. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar rodeado por Sua glória. O que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar ou nos Seus braços vou cair, mas eu sei na Sua presença, de joelhos ou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar.